Falarei com vocês sobre um tema de altíssima relevância para todos nós que somos pais. Qual é esse papel nosso tão importante e primordial na vida daqueles que o universo nos confiou? Hoje eu falarei com vocês sobre os filhos. Quem são esses seres que nascem para nos mostrar o que tem dentro de nós? Quando Bert Hellinger falava sobre os filhos, ele falava justamente sobre essa energia de reprodução que nós fazemos ter em relação a um ser que vem à Terra para representar o que existe de dentro, bem dentro de nós e bem escondido. Os nossos filhos, segundo as constelações familiares, eles são sintomas e são tudo que nós somos. Quando nós falamos dos nossos filhos, nós estamos falando de nós mesmos. Então, qual cuidado é esse que nós, pais, devemos ter ao proferir qualquer coisa que diz respeito aos nossos filhos? Primeiramente, vou iniciar falando dessa energia que faz com que nós começamos a olhar para a vida de uma forma intrigante. Quem de vocês aí não começou a olhar o mundo de uma forma diferente quando se tornou pais? Eu, na minha trajetória todinha terapêutica, todo o meu caminho foi para eu cada vez me tornar um ser humano melhor, mais lapidado, para que os meus filhos pudessem ter o destino mais leve. Quando nós falamos de filhos, nós estamos falando de superação daquilo que nós somos, de superação daquilo que nós não gostamos de enxergar fora, o que existe dentro de nós. Quando nós falamos de filhos, nós falamos de nós. Olhar para os nossos filhos com respeito, com dignidade, faz com que nós começamos a olhar para nós como uma forma de autoconhecermos através deles. Quais são essas dificuldades que tem dentro de nós que nós não conseguimos reconhecer? O que torna tão gritante neles, que nos irrita tão profundamente, que faz com que nós nos incomodamos cada vez mais. Quando nós falamos em fases da vida, nós podemos falar que na primeira infância os nossos filhos são doces, né? Quando nós vamos para a puberdade, nós começamos a falar que eles se tornaram pessoas muito estranhas. Mas quando nós sabemos dos ciclos da vida, nós entendemos que essa fase, que a criança está em tenra idade, ela está ainda recebendo as primeiras moldagens de personalidade dos pais. Então elas estão muito suscetíveis a receber informações dos pais para que elas possam ser moldadas e lapidadas de uma forma que a vida delas não sejam tão difíceis, ou então que todas as impressões que elas recebam possam contribuir para que elas tenham uma vida mais leve, ou não, dependendo da situação e do meio em que elas se encontram, dependendo do sistema em que ela nasceu. Quando nós falamos dos filhos, na primeira infância, nós começamos a perceber que aquela criança tão inocente, tão doce, ela está a todo momento captando todas as informações que nós temos, consciente ou inconsciente, em relação a elas. Quais são essas imagens que os filhos, nós, na primeira infância, construímos em relação aos nossos pais? E quais são essas imagens que essas crianças começam a ter em relação a nós também? Quando nós começamos a falar dos nossos filhos na puberdade, nós começamos a pensar: nossa, não tem nada a ver com a criança doce que era. Quando nós sabemos que é o despertar da consciência que faz com que elas retomem tudo o que elas são e que vieram para ser, e se encontram com os pais naquele momento de tomada de consciência, tentando pôr limite e mostrar sua individualidade em relação ao mundo exterior, nós nos deparamos muitas vezes com várias questões que na verdade que não são delas, são nossas. Quantos dos filhos de vocês são as descrições mais escondidas do jeito que vocês eram com os pais de vocês? Quando nós
começamos a entender as constelações familiares, nós começamos a entender que tudo se repete. E a forma de não deixar continuar esse padrão repetitivo é que nós possamos olhar para tudo isso com amor. Quais são as minhas dificuldades que eu tive quanto criança, quanto adolescente, quanto adulto, com os meus pais? O que eu sou? O que eu, no meu mais escondido desejo, sou em relação aos meus pais? É justamente o que os nossos filhos são. Eles vieram para nos curar. Olha que bonito. Quando nós começamos a perceber que todas as manifestações externas, verbais, intrínsecas ou claras dos nossos filhos, quando nós começamos a perceber que tudo o que eles são o que nós somos e que nós não desejamos que eles sejam, né? A gente olha e fala assim, nossa, que impetulância, que arrogância, você é muito respondão, você não cumpre. Será que em algum momento tem alguma identificação com o que nós éramos em relação aos nossos pais? Porque os filhos nascem justamente para que nós possamos olhar os nossos pais com mais amor. Para que nós entendamos os nossos pais como seres imperfeitos como nós, mas que também estão tentando acertar. Todos nós, quando nós somos pais, nós tentamos sempre acertar. Fazemos sempre o nosso melhor. E o jeito que nós fazemos hoje, querendo ou não, está intimamente ligado com a forma que os nossos pais utilizaram e fizeram com a gente. Quando nós percebemos que as crianças ficam muito atentas aos pais, quando estão na primeira infância, eles estão captando tudo o que existe e essa convivência, essa forma de conviver, de relacionar, de respeitar ou não, que os pais vão ditando verbalmente ou não, que pode ser uma coisa velada, os filhos começam a absorver e entender que aquilo é verdade. E aí eles começam a ser o que nós fazemos e não o que nós falamos. Os pais que falam que os filhos poderiam se alimentar melhor, que os filhos poderiam ter hábitos melhores, será que eles estão fazendo? Será que eles estão tendo hábitos melhores e sendo pessoas melhores? Quando nós olhamos para os nossos filhos, nós começamos a ver aonde que deve estar as nossas correções, aonde estão as aparas das nossas arestas. Quando nós começamos a perceber que os nossos filhos somos nós, as nossas dificuldades ou os nossos sucessos em relação de onde nós viemos, nós começamos a entender que tudo é um ciclo, que nós não conseguimos avançar sem nos curar. Nas constelações que eu tenho feito ou que eu passei pelo processo, fica muito claro quando nós nos deparamos com a mesma situação dos nossos filhos, a gente repetindo o destino. A gente fez algo muito parecido ou idêntico ao que eles fazem hoje. E aí a gente olha para eles e fala assim, nossa, que menina arrogante, de onde você tirou isso? Você está falando coisas que não é da sua idade, você saiu do seu lugar, né? Como boa consteladora, eu falo, olha o seu lugar. Você está saindo do seu lugar. Porque os filhos, eles são menos do que nós, que somos pais. E aí a gente profere uma fala sistêmica que pode estar identificado com algo que é nosso, sistêmico, em relação aos nossos pais. A arrogância, a impetulância, a individualidade, tudo isso que nós vemos nos nossos filhos é tudo nosso. E aí a gente olha e fala assim, nossa senhora, não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com o meu marido, não sei de onde saiu esse ser, né? Foi abduzido e jogado para nós, né? Se a gente pensar que não tem nada a ver conosco, é porque a gente está totalmente equivocado. Os nossos filhos, nas constelações familiares, são os nossos sintomas. Tudo que eles se apresentam, tudo que eles apresentam fisicamente ou
quando eles falam algo, não é deles, é nosso. Nas constelações familiares, nós não constelamos menores de 18 anos. Porque, na verdade, tudo que essas crianças são é sintoma nosso. Então, quando alguém me procura para fazer constelação do filho, eu não faço constelação para menores de 18 anos. Eu oriento os pais, com muito jeitinho, a fazerem uma constelação para eles. Porque essa criança está manifestando algo que é dos pais. E os pais não conseguem perceber que é deles. Então, quando finaliza o processo, né, de maturação, que pode ir até os 23 anos, o adulto já tem condições de olhar para as próprias questões, porque energeticamente, maturamente, falando do corpo físico, ele está preparado para assumir as suas responsabilidades. Então, falar dos filhos é muito engraçado, é falar de nós. Quais são essas dificuldades que nós temos quanto pais, que também pode ter muito parecido com o que os nossos pais tiveram em relação a nós, aos nossos julgamentos, às nossas dificuldades. Que hoje a gente olha para frente como se nós tivéssemos sido perfeitinhos para os nossos pais, né? Obedientes, não tivemos julgamentos. Mera ilusão. Quando esse tema ele aparece para eu falar muito mais do que nós focalizarmos nos filhos, nós devemos focalizarmos em nós, que somos essa energia que Deus, por misericórdia, por bondade, faz com que eles nasçam para que nós possamos ver as nossas mazelas, ou os nossos sucessos, ou as nossas facilidades do lado de fora. Quando nós olhamos algo nosso que está bem escondido, que é nosso e de mais ninguém, do lado de fora nós começamos a ter a facilidade de ver algo que a gente se escondeu de nós mesmos. É aquela frase de Saramago: é necessário sair da ilha para ver a ilha. Então é necessário que saia de dentro de nós algo que faz com que nós possamos nos curar. E quando nós olhamos para os nossos filhos e eles estão do lado de fora, nós começamos a enxergar muitas coisas que estão neles, mas na verdade é tudo nosso. Então, falar dessa energia divina que são os filhos é falar da grande oportunidade que nós temos de olhar para o mundo de uma forma mais com compaixão dos nossos pais, com um olhar mais compreensivo, de olhar para esse ser que por providência divina veio para as nossas mãos, mas na verdade é um macete, uma chave de abertura e cura para nós mesmos. Todo esse meu caminho de terapias holísticas, eu procurei como autocura para eu poder me curar um pouquinho mais para facilitar o caminho dos meus filhos. Quando eu entendi que eles são justamente tudo que existe dentro de mim e que eu fico escondendo de mim. Quando eu começo a me curar, menos manifestações externas meus filhos vão apresentar. Eles vão ser mais calmos, mais centrados, mais tranquilos, enquanto houver agitação, ou quanto houver desequilíbrio e irritação, tudo isso não é deles, é nosso. Até aqueles filhos que são muito quietos, que se sentem mais excluídos, eles também. É um chamado para que nós atentamos para onde está a nossa dor. Aonde que nós também ficamos escondidos e querendo que ninguém nos visse ou que ninguém estivesse perto de nós. Qual é essa exclusão que tem dentro de mim que o meu filho manifesta? Falar de filho é falar de uma energia muito forte e muito conectada a tudo. Porque quando eu sou uma pessoa doente, quando eu sou uma pessoa depressiva ou sou uma pessoa cardíaca ou uma pessoa com vários problemas de saúde, os meus filhos também tendem a ser pessoas doentes. Porque bem lá dentro deles, quando eles olham para mim, eles me amam tanto, eles falam: nossa, mas eu amo tanto essa mulher,
e ela é tão doente que eu sigo ela também na doença. E eles se tornam doentes. Falar dos filhos, mais uma vez, é falar de tudo que existe em nós, como forma de olhar para o mundo de uma forma mais leve. E encarando a nossa responsabilidade no aqui e agora. O que tem agora que eu tenho que resolver em mim para aliviar? Qual é a mãe que, ao ver o filho sofrendo, o filho passando por momentos difíceis, ela não se doe, ela prefere que tudo o que fosse do filho fosse dela, porque na verdade é muito injusto e inconsciente uma pessoa que não tem nada a ver com a minha vida sentir algo que existe dentro de mim. Então, quando a mãe tem um desejo muito forte para ir para a morte, né, inconsciente ou consciente, essa mãe está, antes dela ir para a morte, ela está mandando o filho dela para a morte, porque ele sente energeticamente que ela não está na vida. E aí ele pensa, antes eu morrer, mãe, do que a senhora. Então, todo esse campo energético, vibracional que existe entre nós e os nossos filhos, eles são sentidos por todos eles. Então, falar de filhos aos olhos das constelações familiares é falar de uma responsabilidade nossa, quanto os pais, quanto esse papel tão primordial e tão sublime e tão divino que nós temos de olhar com muito cuidado para algum sintoma que os nossos filhos apresentam. Porque, na verdade, não é nada deles. É tudo nosso. E nós, na inconsciência, na dificuldade de pegar tudo isso e assumirmos como nosso, nós ficamos subjugando os nossos filhos, falando que eles não são capazes, falando que eles puxaram algum excluído do sistema, usando palavras pejorativas que diminuem a autoestima desse ser humano que, na verdade, está querendo nos alertar. É tão profundo isso, né? Olhar para os filhos aos olhos das constelações familiares é nos responsabilizarmos diante de todas as questões que embarcam a nossa relação de pais e filhos. É fazer com que nós estejamos no presente consciente que eles estão ali esperando que nós possamos nos corrigir, nos curar. Quando nós começamos a olhar atentamente para todos os sintomas que acontecem com os nossos filhos, nós começamos a nos descobrir e nos curar. Né? É difícil descobrir o que estamos fazendo. Por quê? Porque muitas vezes nós estamos repetindo o destino dos nossos pais. E às vezes aquela vontade de ir para cima, aquela raiva, aquelas palavras pesadas, na verdade não são suas. São tudo aquilo que vocês aprenderam quando eram crianças. Nós, no momento mais difícil, no momento da raiva, nós fazemos iguais o que os nossos pais fizeram. Então, para trás, houve muitas situações de agressividade, né? As pessoas não conversavam, as pessoas batiam, ofendiam. Hoje nós estamos vinculados de uma forma direta ou indiretamente com esses sentimentos. E nós olharmos para esse momento e tentarmos segurar a nossa boca, a nossa forma de agir, faz com que nós estejamos mais no presente, sendo nós. Que vocês possam todos os dias pedir as bênçãos dos pais de vocês, para que vocês possam ser vocês, que muitas vezes nós somos eles, principalmente quando nós perdemos o controle. Perdemos a consciência do momento que mais precisamos ter consciência, que é o momento de educar. Quando nós mostramos para os nossos filhos que diante de uma dificuldade nós devemos ser agressivos, é isso que eles aprendem a ser. Quando nós falamos de filhos, nós falamos de tudo que existe nessa vida. Principalmente quando nós deparamos com as dificuldades com o mundo externo. Quando nós começamos a olhar muitos adolescentes utilizando as drogas como refúgio,
como busca, como um acalento. Na verdade, esses adolescentes, quando eles buscam algo fora, como a droga, eles estão buscando o pai, né? Porque em várias lives aqui no Olhar Sistêmico eu já falei que tudo que nós buscamos fora, na rua, né? A droga, a bebida, o cigarro, né? O trabalho, os relacionamentos, tudo isso é a figura masculina do pai. Quando essas crianças se envolvem muito com a criminalidade, com as drogas, elas estão buscando o pai. E muitos de nós sabemos, né, eu principalmente que trabalho em escola pública, nós sabemos que muitos desses meninos, na certidão de nascimento, não aparece o nome do pai. Qual foi essa exclusão do sistema que faz com que nós tentamos buscar a morte como forma de aliviar uma dor? Todos esses adolescentes que procuram as drogas como forma de ir para a morte, eles estão buscando, na verdade, algo tão difícil para a vida deles, que é buscar o pai, que muitas vezes eles nem sabem quem é. E aí eles preferem ir para a morte. Inconsciente, pode haver no sistema uma energia que esse pai não esteja mais na vida, ou que esteja buscando também a morte. E aí esse filho fala: eu sigo você. Quando nós falamos de filhos, nós falamos de tudo isso, que faz com que nós reflitamos sobre como nós estamos como seres humanos. Qual é a nossa relação conosco? Quando vocês falam muitas vezes, eu tenho dificuldade de me amar, né? E no meu sistema também as pessoas tinham essa dificuldade de amar. Se os nossos pais não aprendeu que eles deviam se amar, como eles iam ensinar para nós que nós devíamos nos amar? É um exercício, é um treino, é uma conexão que nós devemos ter quando nós estamos conectados com os nossos pais, com nosso pai e com nossa mãe. Quando existe essa conexão, nós temos mais cuidado conosco, né? Nós começamos a estar no mundo mais presente. O cuidar fisicamente está muito ligado à mãe, porque é a mãe que fala: você já escovou o dente, você já pintou o cabelo, você já cortou a unha, vem cá cortar a unha, vem limpar o ouvido. Meus meninos adoram quando eu falo: vou cortar a unha e vem cá que eu vou limpar o ouvido. Ainda pede para eu poder rodar mais um pouquinho, porque faz uma cosquinha. Então é a mãe que ensina o que é o cuidar. Então as pessoas que não cuidam da sua aparência, elas têm claramente um julgamento muito pesado com as mães, com a mãe dela, né? Quando as pessoas não cuidam dos dentes, quando as pessoas não cuidam do cabelo, do próprio corpo, quando as pessoas deixam a vida levar, elas estão mostrando para nós que do mesmo jeito que o cuidar está deixando de acontecer, o amor pela pessoa que me ensinou o que era cuidar também já se foi. Então, nós o tempo todo nós estamos dando sinais de quem somos. E quais são as nossas desconexões? Só que nós não estamos atentos. Nós não tínhamos esse conhecimento de constelação familiar para facilitarmos o entendimento de nós. Por isso, muitas vezes, ficamos como sintomas sem saber o que existia nessa ilha. Quando nós começamos a entender as constelações familiares, nós começamos a perceber que para eu ir para a rua, eu tenho que estar com os dentes escovados. Rua é pai. E se eu tenho muitos problemas dentários, que eu tenho eu não cuido do meu sorriso ou de algo parecido, eu tenho um julgamento com o meu pai. Existe já na área da odontologia, dentistas atendendo sistemicamente. Eles utilizam o posicionamento dos dentes para ver quais julgamentos que existem nessa pessoa em relação aos pais. Olha que coisa incrível. Então, gente, o que falta para nós atentarmos para o que nós somos? Se o tempo todo nós estamos dando sinais de quem nós somos e nós não sabemos quem nós somos. Quando nós começamos a entender as dinâmicas ocultas das constelações familiares, nós começamos a olhar tudo isso que existe por um filtro. E aí tudo vira esse filtro sistêmico.
Quando não é que a gente analisa, mas quando passa a conversa no ouvido, já passa uma conversa filtrada. O que existe nessa fala que está carregada de julgamento de um ou de outro? Então, entender as constelações familiares faz com que nós começamos a olhar para o mundo de uma forma muito clara e muito objetiva, sem mimimi, né? Porque se eu falo com a pessoa que pode haver um julgamento da mãe ou do pai, eu estou falando claramente para ela que está visível. Só que muitas vezes nós fingimos não ver. Por que nós fingimos não ver? Ou que está tão escondido que nós não tomamos consciência e está no nosso inconsciente, ou que nós achamos tão cruel o que nós fizemos de julgamento que nós começamos a não querer saber mais sobre isso. Quando nós falamos de filhos, nós falamos de tudo isso que envolve a nossa vida. Os nossos filhos são justamente toda a nossa organização, tudo que nós somos. Então, querer que os filhos façam algo que vocês não façam, é vocês quererem o impossível. Vocês falarem para os filhos, não comam doce, e vocês compram e comem doce. Vocês estão falando com eles, faça o que eu falo e não faça o que eu faço, né? Então, nós devemos ser coerentes primeiro. Energeticamente, né, gente? Porque às vezes a gente pode até estar fazendo algo que vai de encontro, mas energeticamente aquilo dali está dando até uma frustração. E aí acaba que vocês começam a fazer algo, mas os filhos percebem que vocês não queriam fazer. E aí vocês se sentem assim, desconectados. Os filhos percebem. E na relação dos filhos, os filhos percebem como está a energia do casal. Se o casal está em um momento difícil do relacionamento, os filhos ficam agitados, os filhos ficam totalmente desrespeitosos, dependendo da situação que eles se encontram no lar. Eles se sentem tão perdidos que é perigoso eles até adoecerem. Por que adoecerem? Porque os filhos, como forma de fazer com que os pais parem de se olharem e brigarem, eles adoecem, porque os dois vão ter que olhar para outra coisa. Até as doenças dos nossos filhos é uma forma deles chamarem a nossa atenção para algo que, na verdade, eles querem que nós estejamos conectados com eles. Os filhos jamais querem que os pais se separem. Os filhos podem estar vendo todos os dias brigas, confusões, mas o sonho deles é verem os pais casados. Isso é deles. Quando acontece a separação, que seja uma separação mais tranquila, para que o filho entenda que o que acabou foi o relacionamento de casal, e não que eles começaram a brigarem e excluírem um ao outro. Quando uma mãe fala que o filho não presta, porque ele é igualzinho o pai dele, esse filho sente, ou então que a mãe vira e fala assim, o seu pai não vale nada. Ou seu pai é um vagabundo, seu pai não presta. Quando nós falamos dos nossos maridos com os nossos filhos entendem que 50% deles são fracos. E aí eles ficam fracos na vida. São pessoas com dificuldade de trabalho, são pessoas com dificuldade de relacionamento, porque os 50% dos pais foram excluídos. E aí só a mãe que é boa. E os 50% da mãe não faz o 100%. Só a mãe não basta. Principalmente que o filho às vezes percebe que a mãe contribuiu para que o filho tivesse raiva do pai. E aí fica no 0%. Quem somos nós? Se não tivermos os 100% dos nossos pais, nós ficamos fracos. Quando nós falamos de filhos, nós falamos do essencial. Qual é a nossa responsabilidade frente a esse ser que está sedento de tudo que nós somos, de tudo que nós temos? É a nossa responsabilidade fazer com que eles se sintam e percebam a importância deles no sistema. Quando nós falamos de filhos, nós também falamos de uma hierarquia. Qual é a ordem desses filhos?
porque nós sabemos que os pais são grandes, suficientes e melhores. Os filhos são pequenos, insuficientes e muito piores. Então, os filhos diante dos pais são os menores, mas entre os filhos existe uma ordem. A hierarquia, que é a lei do amor, né? É uma das ordens do amor, ela prevalece também na organização da questão de chegada do sistema. Se eu casei com meu marido e ele já tinha uma família antes, esse sistema anterior, a minha chegada é mais importante do que eu, entende? Em questão de ordem dos filhos. Então, se ele tem 3 filhos desse casamento, eu me relaciono com ele sabendo que ele já tem 3 filhos. Então, eu já sei que antes de eu ter o meu filho com ele, ele já tem 3 filhos. Então, eu só estou com ele porque eu disse sim para ele e para os 3 filhos. O que acontece muito em relacionamento é que nós sabemos que a pessoa tem os filhos e a gente acha que essa pessoa vai deixar de amar esse filho por conta da nossa chegada. As chances desse relacionamento, para poder dar certo, é dizer sim para esses filhos e dar um bom lugar para esses filhos no nosso coração. Porque, senão, as nossas chances nesse relacionamento são baixíssimas. Porque nós não respeitamos a ordem de chegada. Nós chegamos depois dos filhos desse marido que nós escolhemos. E aí nós saímos do nosso lugar, que é depois desse relacionamento que ele teve. Estar na ordem também dos filhos é muito importante. Dentro dos filhos nós devemos contar se houve aborto ou não houve. Se já aconteceu um aborto antes do primeiro filho, o segundo filho não é o primeiro, né? E muitas vezes é perigoso até dar o nome do primeiro filho no segundo filho nascido. E aí o sistema entra em desequilíbrio. Porque é uma lei muito importante, que é a lei do pertencimento, ela mais uma vez entrou em desequilíbrio. Porque se existe alguém no sistema que existiu, e eu, por negligência, ou se achar que devo excluir, que não devo contar para ninguém que eu tive um aborto, esse filho meu que é segundo, e ele acha que ele é o primeiro, ele sente um peso tão grande de estar na vida, que tudo que ele começa, ele não termina. Que tudo que ele quer, ele não se sente merecedor. Pode ser aquelas pessoas que têm o mundo aos seus pés, mas ele faz tudo para poder se desvencilhar, para poder ficar sem nada. Quando nós falamos de abortos no sistema, nós estamos falando de filhos que devem ser excluídos. Quantos abortos tem no sistema e que não foram contados? Nós sabemos que os nossos ancestrais tiveram muitas dificuldades no controle de natalidade e muitas vezes nem sabiam que estavam grávidas e aí perdiam os filhos espontaneamente. Ou então provocavam. Nas constelações não existe julgamento se é espontâneo ou provocado. O que importa é que existiu uma vida. E quando existe essa vida deve ser contada. Senão o próprio sistema entra em desequilíbrio. Primeiramente com os filhos. Os filhos sentem que quando eles entraram no útero, houve um ser que habitou antes. Porque é como se tivesse uma roleta. Ele sabe quem esteve lá dentro do útero. E aí não precisa verbalizar que perdeu. O filho fica na vida procurando por alguém, procurando algo incompleto. Se existe então filhos gêmeos, que um dos gêmeos chegaram a falecer, esse irmão tende a comprar tudo duplamente. Compra sempre duas coisas, como se ele estivesse comprando para ele e para mais um. Então, e às vezes a mãe escondeu ou não falou, ou preferiu não contar, que existia também um irmão que habitou o útero juntamente com ele. Então essas questões do aborto, das perdas, tem muito a ver com as questões nossa de alma. Estão fazendo perguntas de aborto e de filho carente, eu vou responder. De aborto, de filho adotivo, a live é de filhos, então não tem como eu falar de filhos sem falar dos filhos adotivos, né? Então, assim,
Quando nós sabemos que, que existiu filhos antes, né, de nós, nós começamos a perceber que nós não contarmos esse ser que existiu, é nós nos emaranharmos. E a mãe que também exclui esse filho, ela está ao mesmo tempo excluindo uma parte energética dela. E aí, o tempo todo, ela pode ter sensações de incompletude, que ela não está feliz, ela chega nos lugares e parece que existe um vazio, né? Eu já presenciei constelações familiares que a pessoa havia esquecido que tinha abortado, porque teve 3 filhos depois e o aborto foi quando ela tinha 15 anos. Sabe o que a gente faz? A nossa mente ela é tão cruel, ela é tão mentirosa, que nós inventamos histórias para nós, que nós acreditamos que muitas coisas poderiam ou não acontecer na nossa vida, sendo que é parte da nossa história. Assumimos a nossa responsabilidade quanto pais nessa vida, quanto provedores, assumimos o nosso papel diante do mundo. Quantas leis estão aí, né? Eu nem entro, Bert Helling nem entrava em questão de levantamentos polêmicos acerca do aborto. Só que muitas vezes, eu já falei aqui, que tanto o estuprador, ou então quem sofreu o estupro, são encontros de destinos. Então, se acontece o aborto, houve alguém que não chegou a ter vida. E aí existe um desequilíbrio no sistema. Ah, Renata, mas foi um estupro. Mas Deus é tão divino que até nos momentos mais difíceis, nos momentos mais doídos, mais cruéis, Ele dá vida. Porque quantas pessoas que existem que são doidas para engravidar e não conseguem gerar vida. Uma pessoa no único encontro com o estuprador, num ato tão cruel e difícil para aquele ser humano, gera vida. O que eu quero falar com vocês, não quero ser polêmica, mas eu quero que vocês entendam que no estupro e no estuprador e no estuprado existe um encontro de repetição de destino do sistema. Alguém que foi excluído porque estuprou e alguém que foi excluído por ter sido estuprado. Quando encontram esses dois, algo acontece para acontecer uma cura. De alguém ser incluído, apesar de tantas coisas que fazem ser excluído. Então, quando nós falamos de aborto, nós estamos falando de vidas que eram para ter existido e não tiveram a oportunidade de existir. Quando nós damos um bom lugar para todos os excluídos, principalmente os abortos. No nosso coração, nós damos um lugar de paz, de amor e de união no nosso sistema. Todas as experiências que eu vi que existiam abortos e quando esses abortos eram incluídos no sistema, algo era liberado. Algo divino acontecia para que aquela energia voltasse ao todo. E aí todos do sistema acalmavam. Falar de aborto é falar desses filhos que não tiveram a oportunidade por qualquer motivo, sem entrar em julgamento, não tiveram a oportunidade de estar na vida. E aí hoje, às vezes quem cometeu naquela época não tinha o conhecimento que tem hoje. Mas hoje eu sou uma pessoa diferente. Meus ancestrais, me abençoe se eu posso ser eu. Porque muitas vezes eu posso ter agido como todos vocês que acreditavam que estavam resolvendo alguma situação através do aborto. Hoje eu tomo consciência que quando eu cometi isso, eu não tinha esse conhecimento. E hoje eu chego para vocês e peço para que vocês me abençoem, para que vocês me liberem, porque através de algo que me causou tanta dor, hoje eu sou capaz de transformar toda essa dor em amor e ser um pouquinho mais livre, um pouquinho mais leve. Então, quando nós entregamos o nosso destino aos nossos ancestrais, pedindo a bênção, que muitas vezes a gente não tinha consciência das complicações e dos emaranhados que os abortos causam na nossa vida e no sistema,
nós nos perdemos. Quando nós falamos de filhos, nós falamos de todos esses que pertencem. Falamos também daqueles que não pertencem ao nosso sistema e nós, por arrogância, tiramos ele de outro sistema e trazemos para o nosso. Eu estou falando dos filhos adotivos. Quando eu falo com vocês de retirada de alguém que é do sistema e que eu trago para o meu sistema, eu estou sendo altamente arrogante. Porque eu estou dizendo para Deus, para o universo, que eu sei o que é melhor para aquela criança. E eu vou dar conta dessa criança para que a vida dela seja melhor. Que audácia, que abuso. Bert Hellinger, em todos os campos das constelações familiares, em que foi constelado um filho adotivo, ele sentiu e percebeu através dos representantes que todos que são do sistema querem pertencer. Se eu sou de um sistema muito simples, muito pobre, muito precário, eu quero pertencer a isso. E quando eu sou retirado, eu tenho raiva, eu tenho ódio. Naquele momento não, porque eu posso ser uma criancinha. Mas ao despertar da consciência na adolescência, eu desperto tudo o que existe em mim de revolta, de raiva, que me faz com que eu seja menos diante desse sistema, que apesar das coisas materiais que me trouxe, dos filhos adotivos, eu falo de um sentimento de pertencimento que nós todos temos, independente das condições financeiras que nós nascemos. Quando nós somos retirados do lugar que nós nascemos, nós somos retirados da vida. E não existe um ser humano nessa face dessa terra que vive completo, que vive feliz no lugar que ele não pertença. O que ocasiona a adoção para o sistema familiar? É um caso muito sério, o caso da adoção. Posso me tornar polêmica, posso me tornar totalmente sem vocês me entenderem. Mas Bert Hellinger também, quando falava da adoção, ele era muito criticado porque as pessoas achavam que ele estava sendo ruim, ou perverso, ou com falta de caridade diante do que ele falava. Mas Bert Hellinger estava falando justamente do campo energético que envolve uma adoção. Ele estava falando do que as representações nos campos morfogenéticos ocasionavam para as pessoas envolvidas na adoção. O adotado não queria sair do sistema, consciente ou inconsciente. Geralmente, ainda mais que é adotado até os 7 anos, né? As crianças não têm consciência do que vai acarretar isso para elas. Então, às vezes, a troco de coisas materiais, elas superficialmente elas vão. Mas e para os pais que adotam? Então, vamos para a lei, uma das leis do amor, que é a lei do equilíbrio. Se estou eu e o meu marido o tempo todo, eu não consigo ter filho nem ele, e nós queremos adotar uma criança, eu fico o tempo todo falando, vão adotar, vão adotar, vão adotar. Quando nós chegamos ao ponto de adotar, nós tiramos uma pessoa de um sistema e trazemos para o nosso sistema, né? Então, eu faço retirada de um sistema e entra um a mais no meu sistema. Como existe a lei do equilíbrio, o que acontece? Olha o que pode ocasionar seriamente. Às vezes, na aparência, o casal continua casado. Às vezes, o casal ali está casado, mas não está mais casado. Porque com a chegada desse filho, energeticamente, eles se separaram. E continuam casados em prol de status social, de coisas financeiras, de acordos. Pode acontecer essa configuração, pode acontecer a configuração, já que eu tirei alguém de um sistema, alguém no meu sistema se retira. E esse alguém pode ser o meu marido, ou eu me separo do meu marido, ou um de nós dois desencarnamos. Então pode acontecer até mortes quando acontece a adoção. Então, gente, o que eu estou falando é algo muito profundo e muito sério. Porque inflige diretamente a lei do equilíbrio. Porque se eu vou lá no sistema, tiro alguém, por mais precários que sejam, por mais riscos que sejam, eu estou tirando uma pessoa do sistema que ela vem. E aí eu falo assim para Deus, Deus,
ó, você não é nada, porque eu aqui, ó, eu sei o melhor para essa criança. E se essa criança está vinculada a tudo que é do sistema dela como cura, eu estou tirando alguém que deve ser curado naquilo e trazendo para o meu. Eu vou trazer para mim, para o meu sistema, conturbações, né? Eu presenciei uma constelação de uma família de alto poder aquisitivo, e a menina estudava na melhor escola da cidade, e a mãe fazia de tudo para essa menina, e essa menina na escola, nos ambientes que ela frequentava, ela roubava. E ela roubava mesmo, roubava carteira, roubava chinelo, fingindo que tinha pegado emprestado. E a mãe passou por vários constrangimentos diante dos roubos que essa filha adotiva fazia. Até que um dia ela procurou a consteladora, que era minha mestra, e nós participamos dessa constelação e nós vimos claramente como a mãe não conhecia o sistema familiar dessa menina. Na hora que se colocou os representantes, essa mãe, através do posicionamento dos bonecos, a mãe dessa menina adotada, ela estava presa em Contagem por roubo, né? Então, ela não estava com a mãe no lugar que a mãe deu a luz para ela, o sistema dela era criado, ela foi retirada, mas ela representou a energia, a mesma energia da mãe no sistema. O que nós observamos dentro dos filhos adotivos são turbulências, porque nós somos tão arrogantes de acharmos que vamos fazer o melhor para essa criança, que naquele momento não tinha o que comer, não tinha um lugar. Bert Helling fala que a adoção menos traumática, a mais possível, é aquela que as pessoas do próprio sistema fazem a adoção. Por exemplo, a mãe morreu, aí a criança ficou sem ninguém, uma tia ou uma avó, alguém pegue essa criança e crie. É onde vai dar menos problemas do que alguém fora do sistema pegar. Porque ela ainda está pertencendo ao sistema. De uma forma ou de outra, ela ainda vive e sente a energia do sistema. Outra forma também de acontecer a possibilidade dessa adoção é quando Bert Helling veio de uma Alemanha destruída pelo nazismo, então muitas crianças ficaram órfãos. Então, quando não existe mais ninguém do sistema, essa criança tem a possibilidade de ir para outro sistema, porque ela já não pertence a nenhum sistema físico, só energético. Então ela tem a possibilidade de entrar no outro sistema, porque ela não está sendo retirada, porque não existe mais o sistema. Porque diante da guerra, nós sabemos que muitos ficam órfãos e perdemos muitas pessoas próximas. Então a forma de aliviar a adoção é essa criança que precisa de um olhar diferenciado, é que ela possa ficar no sistema atual, no sistema dela de origem. E no caso de crianças que vão para albergue, para orfanatos, só teremos problemas diante dessas situações de crianças que são retiradas por mais difíceis, por mais complicado que sejam os lares delas. Quando nós entendemos nas constelações que nós estamos no lugar certo, com as pessoas certas, aos olhos das constelações, nós começamos a entender que o nosso sistema não é tão livre para poder ser tão leve. E aí nós estamos ligados a essa energia desse sistema. E por isso é melhor que nós ficamos nesse sistema. Então, quando um juiz retira uma criança e leva para o orfanato, acarretará muitos problemas para esse orfanato. Porque o tempo todo, ainda mais que eu trabalho em escola, eu vi várias crianças fugindo dos orfanatos e voltando, né? Voltando em distâncias que a gente até duvida, né? A minha escola é na Ponte Preta e eu via crianças saindo da Ponte Preta e parando na Vila Ozanam, atrás da mãe. Crianças albergadas que o tempo todo buscam a origem. Todos nós queremos pertencer, porque nós amamos tanto esses nossos pais, e não estar energeticamente vinculados a eles faz com que nós percamos as nossas referências. Falar de adoção é falar de um vínculo interrompido quando as pessoas acham que está fazendo o melhor para essas crianças,
mas na verdade está emaranhando não somente a vida dessas crianças, como as próprias vidas. Quantas adoções nós sabemos aí na humanidade que acarretou morte para o sistema familiar que essas crianças foram parar, ou separações. Ou então o casamento continuou, mas não existia mais nada. Existia para a sociedade. Quando nós retiramos alguém de um sistema, nós também fazemos com que o nosso sistema, por saturação, também tenha que sair alguém para igualar o jeito que era antes. Então é uma situação muito séria a questão dos filhos adotivos, porque nós somos tão arrogantes que nós nos achamos melhores que Deus. Nós nos achamos no lugar que Deus não sabia fazer a escolha para essas crianças, que elas nasceram no lugar errado. Quando nós falamos de constelações, nós falamos dessas dinâmicas ocultas da alma, dessa energia das 3 ordens do amor, a qual a humanidade vem ignorando e vem sofrendo retaliações a respeito disso. Ah, Renata, mas a criança sofre tanto e acontece isso e acontece aquilo. Boa sorte. Boa sorte, porque ao adotar uma criança, nós estamos ao mesmo tempo assinando a uma sentença, que nós não sabemos qual é essa sentença, se é uma sentença de separação, ou de morte, ou de algo parecido. Então, quando nós também vemos nos filhos crianças carentes de amor, nós podemos estar olhando nesses filhos algum amor que nós desejaríamos que os nossos pais tivéssemos dado para nós. E aí, esses filhos energeticamente sentem a mesma carência que nós tínhamos em relação aos nossos pais. Em algum momento, nós nos sentimos sozinhos. Nós não sentimos amados. E aí, procuramos pela vida fora esse sentimento que preenche algo em mim. E aí, se eu fico despistando que está tudo ok, vou procurar no meu marido. Aí, meu marido não me satisfaz, porque somente essas moedas quem tem são os nossos pais. E aí, eu fico despistando pela vida que eu estou completa, que eu estou plena. Mas lá dentro, eu sempre fico buscando um amor que é dos meus pais. E aí, quando nascem os filhos, aparece aquela criança que o tempo todo fica assim: você não me ama, você prefere meu irmão, você é isso. Eles estão falando que esse sentimento está, se for principalmente até os 23 anos, está intimamente ligado ao seu sentimento em relação ao seu pai, à sua mãe. Então é ficar atento para que nós possamos nos curar. E diante de tantas possibilidades de curas quânticas, né, de curas holísticas, as constelações possibilitam que nós possamos olhar para esse amor que nós achamos que os nossos pais não deram, e que eles deram, e que nós ficamos aí pedintes. E quando nós ficamos pedintes, aparecem os pedintes também para nos pedir, para a gente falar assim: que esse menino tão carente, né? O tempo todo está me pedindo isso. Será que vocês também não pediam aos seus pais? Quantas vezes a gente queria um carinho a mais, um colo de mãe, queríamos um olhar, queríamos uma palavra, e nós não pronunciamos isso, e nós não pedimos, porque nós achávamos que eles estavam percebendo que nós queríamos e ficamos à espera. Então, que nós possamos olhar para tudo que nós somos e nos curarmos, porque aí teremos uma vida mais leve. Quando nós falamos de filhos, nós falamos de ordem. Nos nossos filhos também tem uma ordem. Quando nós somos mães pela primeira vez, esse primeiro filho, ele vem com muita expectativa e a gente está aprendendo a ser mãe. O segundo filho já tem uma vida mais leve, porque a gente não é mais a mesma mãe que a gente foi do primeiro. A gente é uma mãe mais solta, mais leve, né? A gente vai com menos exigências. E esse primeiro filho, ele também ensina algo para o segundo filho. E o segundo filho ensina para o terceiro, e assim sucessivamente. O que diz respeito a essas ordens, que também faz com que há desequilíbrio entre os irmãos. Quantas famílias que nós vemos em pé de guerra, porque o irmão mais velho quer ser o pai dos irmãos mais novos.
E aí eles saem do lugar, porque nós temos pais, né? E aí esse irmão mais velho, por amor aos seus pais ou por arrogância de achar que os pais não davam conta, assumiu o lugar de ser pais dos irmãos. E aí é um lugar muito pesado, porque os irmãos mais velhos ficam imiscuidos, ficam misturados com as coisas dos pais e não podem viver as próprias vidas. Os filhos mais velhos são bastante emaranhados. Os filhos mais velhos estão muito próximos dos problemas, estão próximos dos emaranhados do sistema. Porque ouviram muita história e as mães sempre envolvem os mais velhos. Vem cá, fulano, vem cá ouvir o que está acontecendo. E aí, eles por participarem do assunto da diretoria, eles acabam achando que a diretoria aí começa a mandar nos outros irmãos. O do meio é mais ou menos tranquilo. O do meio, quando o mais velho assume esse lugar de arrogância, de estar no lugar dos pais, o do meio fica mais tranquilo, porque já tem o que bancou o chefão aí. Ele fica tranquilo. Mas quando nasce o mais novo, porque quando tem o mais velho, ele doa um pouquinho pro segundo. O segundo doa um pouquinho pro terceiro. Vamos supor que é 3. O terceiro não vai doar para ninguém. E aí ele vai ficar com tanto peso que ele recebeu muito, que ele vira e fala assim, o que eu vou fazer com tanto que eu recebi, né? E aí ele fica assim, ele começa a querer dar para os pais, a querer ajudar os irmãos, e aí ele quer ser o ajudador da família, o mais novo. Os mais velhos, minha irmã mais velha entrou na live, os irmãos mais velhos, eles ficam muito misturados com os assuntos dos pais. E aí eles ficam embolados, acabando não sendo eles acabam sendo os pais. Os do meio têm mais chances. Quando o mais velho, gente, também não se desloca, porque às vezes o mais velho fica tão misturado que aquilo satura, ele prefere se excluir. Então ele vai para outro lugar, né? Então as pessoas falam assim, nossa, fulano foi morar nos Estados Unidos, na Inglaterra. Na verdade, ele saiu do emaranhado, esse foi esperto, né? Que ele ficou menos embolado e aí ele se exclui para ficar mais leve. E aí quem assume esse lugar pesado é o do meio. Entende? Então, quando o mais velho tá ali para bancar o emaranhado, o do meio fica mais na retaguarda ali. E o mais novo que vai arrogar o peso. Os filhos mais novos tendem a ter muito problema na coluna, no quadril, no joelho e no pé. Porque eles saem do lugar deles e aí eles pegam muito peso. E eles pegando muito peso mexe com a estrutura óssea do corpo. Então, constelação familiar também é uma questão de saúde pública. Então, quando eu falo de constelação familiar, eu falo de saúde pública, de sanidade pública, porque tudo que eu estou trazendo para vocês aqui sobre filhos, eu estou falando de uma ótica muito ampla, que fez com que vocês ficassem intrigados comigo e às vezes até com raiva do que eu estou falando. E tipo assim, será mesmo? Ainda mais que eu falei na questão de adoção. Que assunto polêmico é esse, hein, Renata, que você entrou? Eu sou polêmica diante de coisas que vocês não têm enxergado na vida de vocês e que vocês têm se embolado. Os filhos mais novos são abusados. Eles são os piores, né? Porque se nós que somos pais somos melhores, mais completos e grandes, os filhos mais novos são os piores, porque eles chegaram por último no sistema. E aí, quando eles saem desse lugar, eles arrogam muito peso. E aí eles desestruturam e têm dificuldade de estar no mundo, porque ele não encontrou o lugar dele no sistema familiar. E aí ele não encontra o lugar dele no mundo. Falar de filhos é falar de um lugar aconchegante. Falar de um lugar que nós possamos aliviar os nossos filhos quanto destinos, quanto emaranhamentos nossos que podem ser aliviados para os nossos filhos. Falar de ordem no sistema é falar de tudo que nós somos, para que nós possamos encontrar o nosso lugar, a nossa ordem no sistema, para que nós possamos ser mais livres. Nós, quanto mais não envolvermos nas questões da diretoria dos pais, dos nossos irmãos mais velhos, ficando no nosso lugar, nós começamos a ficar num lugar bom, né?
Há um tempo atrás eu poderia entrar em várias questões lá em casa e tomar o lugar da minha irmã mais velha, mas eu deixo para ela. É um lugar muito pesado, né? Só ela sabe o que custou esse lugar para ela, e ela facilitou demais o meu lugar. Quando eu chego para ser filha, minha mãe já era uma mãe muito maleável. A minha mãe foi capaz de dizer sim para tantas coisas que muitas pessoas julgaram e falaram não. Ai, falar de filhos é a mesma coisa de falar de irmãos. É a gente ter a gratidão de sabermos que todos que vieram antes nos facilitaram o caminho. Então a minha irmã está na live, ela também me trouxe muitas contribuições também na minha vida holística, né? Ela é uma contribuição muito valorosa, porque todos os caminhos, muitos caminhos, ela me apontou. E ela sempre foi uma irmã muito sábia, sempre ponderada, né? Ela nem deve saber que eu sinto tudo isso por ela. Ela está tendo a oportunidade de saber. Porque a minha mãe chegou para mim de um jeito mais leve, né? Os meus caminhos foram muito mais leves do que essa minha irmã mais velha. E aí eu pude ser quem eu gostaria de ser. Hoje, eu só tenho a agradecer. Ela facilita muito a minha vida. Tudo que eu vou fazer, eu troco ideia com ela como uma pessoa que eu tenho ali para contar. Minha irmã tá aí, ó, a Raquel. Eu tenho ela para contar. E o mais curioso, é a minha irmã que eu tenho mais afinidade. Então, nós falamos de coisas de outro mundo, de coisas que ninguém acredita. E ela me faz eu ter esse porto seguro, né? Ela faz eu acreditar em mim, ela faz eu ser forte. E eu também faço isso com ela. Então, quando nós sabemos o nosso lugar no mundo, quando nós sabemos o nosso lugar no sistema, nós sabemos o nosso lugar no mundo. E eu só tenho gratidão. Então, quando nós criamos os nossos filhos, nós temos que mostrar para eles que existe uma ordem, que existe equilíbrio e que existe a questão do pertencimento. Falar de filhos, na verdade, é falar de nós. Quanto de nós que estão nos nossos filhos que nós precisamos olhar. Não olhar com julgamento para eles, não olhar com dificuldades, não falar de questões que nós possamos torná-los menores, mas fazer com que eles possam se sentir importantes no lugar que eles ocupam, mas saber que existem outros que vieram antes, né? Então, falar de filhos hoje para mim foi de muita gratidão, porque ao ter filhos, né? Eu já falei várias vezes aqui, eu muitas vezes, sabe, Marisa, eu falo com ela isso, mas eu nunca falei tão profundamente de tudo isso que eu falei hoje aqui. Ela sabe o quanto ela é importante para mim. Isso eu sempre falo com ela, ela é difícil de atender telefone, mas eu mando WhatsApp, eu falando, eu te amo muito. E nós precisamos verbalizar isso com as pessoas que nós amamos, porque as pessoas que nós amamos, nós somos capazes de falar tantas coisas cruéis, né? Que nós possamos também ter a facilidade de falar as coisas boas também para as pessoas que nós amamos. E assim, falar hoje sobre filhos, eu me reporto também como filha, porque essa bola dourada que os meus pais me deram e que hoje eu tenho a oportunidade, que eu dei vida também, ao dar a vida eu também me tornei mais leve, porque quando nós não somos pais, nós recebemos tanto quanto filhos, que aí uma forma de equilibrar transgeracionalmente é dar vida. E quando nós damos vida, nós assumimos um compromisso com algo muito grande, conosco, com o universo, de nos tornarmos seres melhores, os nossos filhos seres melhores para esse mundo e tornar o mundo melhor. Então é isso que eu queria falar com vocês sobre filhos.
Meu coração se enche de gratidão, falei muitas coisas que me veio no meu coração e eu só tenho a agradecer, porque quando eu falo com vocês aqui, eu sempre aprendo algo e eu também melhoro o meu olhar quanto mãe em relação aos meus filhos, que nós possamos olhar com mais amor, com mais caridade, com mais compaixão para os nossos filhos, para que nós possamos enxergar em nós as nossas dificuldades. Tudo do melhor para vocês e que vocês possam, assim como eu, fazer uma reflexão, porque nós damos passos largos e de repente nós voltamos tudo para trás, porque nós somos tão imperfeitos, né? E aí a gente tenta acertar. E uma forma de tentar acertar é a gente começar a olhar para nós, para que nós possamos aliviar os nossos descendentes e dizer sim para os nossos ancestrais. Gratidão, tudo do melhor para vocês. Um beijo.